continuo convidando-os a continuarem conectados para participar do painel e lembrar de usarem a hashtag FBrasil para compartilhar o reconhecimento de vocês, etc. Agora eu gostaria de convidar a Caroline Volpato, Head de People da SuperSim. Oi, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite para participar da pesquisa. Ficamos muito felizes com o resultado atingido. Prazer falar aqui com vocês. Espero que a gente possa compartilhar boas práticas hoje. Carlos Moraes, Managing Director da Globant. Olá, pessoal. Prazer estar aqui e compartilhar com vocês a nossa experiência. E Adriana Kerstin, RH Director da SAP. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje à tarde. E aí, gostaria de convidar todos vocês que estão aqui participando que deixem perguntas, tanto pela opção perguntas e respostas, como pelo chat, que no final a gente vai responder e podem ir comentando, etc. A ideia é que seja um painel super interativo. E aí, para começar, a primeira pergunta é: quais são, em sua opinião, os principais fatores de prática que os levaram às primeiras posições? Sejam ferramentas, iniciativas, benefícios específicos. E começamos com a Caroline. Legal. Bom, aqui para a gente são 3 principais pilares que nos levaram para esse resultado e que nos acompanham todos os dias. O primeiro deles são os fundadores. A gente tem aqui fundadores e C-levels que eles acreditam muito em todas as características que a gente prega na nossa cultura, na questão de ser transparentes, abertos, ser um lugar diverso, que as pessoas tenham grandes oportunidades. A segunda coisa que para a gente faz muita diferença é a nossa área de people e não só RH. A gente fugiu muito da característica tradicional de DP, folha de pagamento e benefícios e parar por aí, e decidimos ter uma área de pessoas preocupada com quem são as melhores pessoas e quais são as melhores oportunidades para elas e como que a gente conseguiria fazer esse acompanhamento. E o terceiro são colaboradores, que de fato querem construir a empresa junto com a gente. Nossa empresa tem só 2 anos no mercado e eles fazem muito parte desse processo de construção, de dar sugestões, de opinar e do nosso lado a gente escutar e colocar essas sugestões em prática. Então, para a gente, esses 3 pilares fizeram muita diferença. Obrigada por compartilhar, Carol. Muito boas iniciativas que vocês trabalharam na SuperSim. E agora a gente continua com o Carlos Moraes. Eu acho que um dos pilares mais importantes que a gente tem dentro da Globant é a nossa cultura. A empresa tem uma cultura de falar com o jovem, abrir um canal de comunicação, diversos meios de se comunicar com os jovens e também os valores que a gente tem. Hoje a empresa atua em diversos segmentos, atua com a diversidade, atua trazendo um give back para a sociedade e isso também conecta muito com os valores dos jovens. Esse canal de comunicação, a maneira como a gente atrai os jovens, a maneira como a gente dá esse conhecimento, a cultura, a valorização de valores iguais aos jovens, eu acho que isso é o que torna a Globant tão atrativa e mostra um pouco do que a gente é como cultura, do que a gente é como empresa e do que a gente pode proporcionar para eles. Além de toda a capacitação, aprendizagem, um plano de carreira hoje completamente flexível, onde as pessoas podem ser donas das suas carreiras, podem seguir o caminho que elas necessitam. Eu acho que isso tudo mostra um potencial hoje que a gente tem de flexibilização para todo mundo. Incrível, conversa mesmo com o pessoal jovem, né? Isso é massa. E agora com a Adriana. Sim, eu acho que aqui na SAP tem um mix, né, do que a Caroline, do que o Carlos já falaram. A gente sempre teve um foco muito grande em ouvir as pessoas e fazer com que as pessoas que fazem parte da nossa empresa possam, junto conosco, tomar as decisões. Então, não é área de RH ou gerente de área ou os nossos CEOs aí que vão estar decidindo as coisas, e sim de fazer isso em conjunto, né? Com isso, a gente acaba podendo customizar soluções
e, vamos dizer assim, ofertas, né, de benefícios de carreira, de ambiente de trabalho, conforme os nossos funcionários acreditam que seja melhor para eles, né? Então, acho que essa é a base. A gente sempre trabalhou muito em conjunto para solucionar problemas, a gente sempre convoca voluntários que vão vir nos ajudar a achar as melhores soluções. Então, é uma solução pensada em conjunto, e o nosso ambiente, e esse resultado aqui da pesquisa, com toda certeza, é resultado do nosso ambiente de trabalho, que é composto por todos, né? Essa opinião, essa ideia, esse pensamento que é originado por todos nós juntos, né? Os nossos funcionários, é que acabou fazendo com que o ambiente fosse valorizado por todos e a gente chegasse nesse prêmio, e a gente está super feliz em receber. Ai, que incrível! Muito bom conhecer essas práticas de vocês. A segunda pergunta é: quais são os principais desafios que vocês enfrentam como organização em relação a essa geração de millennials e centennials? E como vocês estão enfrentando em sua empresa? É um desafio grande. Eu acho que essa nova geração que a gente tem hoje e as gerações futuras, elas foram acostumadas com um volume de informações e uma prontidão dessas informações a todo momento com elas, né? O que gera também uma potência dessa geração de estar disposta, estar pronta, pedindo informações, pedindo crescimento, pedindo a todo momento que a gente dê a eles condições de crescimento rápido de carreira, de opções de como elas conseguem idealizar o seu futuro de maneira que consegue ter isso cada vez mais claro. Eu acho que, olhando para esses desafios com essa geração, o que a gente consegue proporcionar para eles, eu acho que não só, você mesmo colocou aí num dos gráficos que você tem, que os jovens hoje olham no máximo para 2 anos, que já definindo a sua carreira, né? E o que a gente consegue dar na Globan é justamente isso. A gente olha para uma carreira que ela consegue ser flexível, isso dá uma certa segurança e um imediatismo que essa geração pede. E também a gente tem um modelo de feedback, um modelo de acompanhamento e de resposta, um canal com eles, que é um aplicativo que a gente tem que chama Star Me Up, que é uma maneira de reconhecimento imediato. Então, a gente reconhece por ações, né, por tarefas, por momentos, e não simplesmente por marcos muito grandes que a gente atinge. Então, a gente faz reconhecimento por boas reuniões, faz reconhecimentos por boas entregas, faz reconhecimentos por team player, né, por inclusão, por valores diferenciados, e isso é uma cultura da empresa. Então, uma maneira da gente enfrentar esses desafios com carreira, com uma maneira de reconhecimento diferenciado, reconhecimento a todo momento, e isso faz com que essa dificuldade que hoje essa geração traz de gerenciamento, a gente consiga absorver isso e mostrar para eles quem nós somos. Incrível. E aí a gente continua com a Caroline. Legal. Acho que primeiro o principal desafio, concordo com o Carlos, é essa questão da necessidade da carreira acelerada, do crescer rápido, do mudar de status rápido dentro da empresa. E uma das coisas que a gente sempre tenta promover aqui dentro é o desenvolvimento dessas pessoas, o acompanhamento no desenvolvimento dessas pessoas, conseguir oferecer suporte material para isso. Então, a gente colocou hoje nos nossos cardápios de benefício o auxílio educação como algo obrigatório para as pessoas poderem buscar cursos, buscar conhecimento, que elas continuem investindo na sua carreira. E a gente tenta dar muita oportunidade dentro da empresa para que essas pessoas possam ter esse crescimento e essa evolução rápida. Então, muito na linha dessa questão da empresa ter só 2 anos e a gente está crescendo e construindo muita coisa agora, tem muitas áreas novas surgindo, muitas oportunidades novas surgindo, e a gente sempre tenta trazer essas realidades para interno, né? Essas vagas internamente, para que as pessoas possam se locomover. E temos muitas conversas com essas pessoas para empoderá-las e mostrar que a carreira delas está na mão delas e que depende muito mais delas do que de nós, empresa, mas sim delas correrem atrás e delas construírem a carreira que elas querem. Outro ponto também que eu vejo de grande desafio para essa geração é a questão da resistência a feedbacks. É uma geração que está muito acostumada a ter todas as informações na mão, muito rápido, muito fácil, e que, por consequência, acaba achando que sabe muito de muitas coisas o tempo todo. E quando escuta que alguma coisa não está certa, que alguma coisa não fez muito bem, que alguma coisa ele precisa evoluir e saber melhor, às vezes é uma certa resistência, dá uma travada, como assim eu não sei isso?
e a gente sempre tenta ter um diálogo muito aberto com eles, saber a forma de se comunicar com essas pessoas e a forma como eles vão aderir a essa informação do melhor jeito possível, para que eles entendam e continuem evoluindo. É sempre um presente, o feedback, não uma crítica. Falar o idioma do jovem mesmo, né? Isso é super importante. E a gente continua com a Adriana. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que o grande desafio é que os jovens, né, a gente fala aí os millennials, centennials, né, geração Y, Z, tem uma velocidade que eles pensam que a carreira tem que acontecer, e essa velocidade é super acelerada. Diferente, né, das gerações anteriores, onde o pessoal tinha muito mais tempo, né? O pacing era outro, era muito menos acelerado, e a gente tem como empresa que de alguma forma responder a essa necessidade, né, ao desejo das pessoas. De novo, eu acho que a empresa ela tem que se adaptar, né, os seus funcionários, e aqui na SAP a gente tem, a nossa massa de funcionários é muito jovem, né, na área de TI isso é bem comum, então a gente tenta se adaptar. Uma das coisas que a gente faz, tá, aqui em São Leopoldo nós somos 1.500 pessoas, em São Paulo nós somos 1.200 pessoas, temos uma unidade no Rio, no mundo todo são 120 mil funcionários, né, então a gente tem muitas oportunidades internas, e todas as nossas vagas na SAP a gente posta internamente, né, elas são abertas. Então, a gente tem muitas oportunidades e as pessoas podem migrar entre áreas, então elas não precisam fazer uma carreira, melhorar a sua carreira, mudar a sua carreira, crescer na carreira fora da SAP. A gente faz com que elas tenham a possibilidade de fazer todas essas mudanças dentro da nossa empresa. E a gente tem também um ambiente super intercultural, que é uma coisa que o pessoal valoriza muito, né? A gente trabalha com times compostos de colegas no mundo inteiro, né? Ásia, Europa, Américas, Oceania, todos os continentes juntos, oportunidades, agora não tanto na pandemia, obviamente, mas muita oportunidade do pessoal viajar, ir, né? Tanto daqui para lá, quanto as pessoas de lá virem aqui conhecer a nossa operação aqui. Então, esse ambiente é super atrativo para os jovens, ajuda muito no desenvolvimento deles de interculturalidade. A gente tem um ambiente super inovativo. A gente tem programas de inovação o ano inteiro dentro da empresa que qualquer funcionário pode fazer parte, né, pode se inscrever em projetos, na verdade, que ele acha interessante para o seu desenvolvimento. E a nossa carreira é W, ou seja, a gente tem a carreira de gerente de pessoas, né, a carreira tradicional gerencial, a gente tem a carreira funcional, que é uma carreira técnica para aquela pessoa que é desenvolvedor, que gosta de fazer código, que é muito mais voltado para as coisas, né, da área realmente exata, e a gente tem a carreira de projetos, para quem é mais ou menos um mix aí entre tudo isso. Então, a gente tem várias possibilidades. E hoje, tanto a gente tem muitas oportunidades de carreira para esse crescimento rápido, que mais de 90% de todas as posições de liderança que nós temos aqui em São Leopoldo, no laboratório, que já tem 1.500 pessoas, são de funcionários que cresceram aqui, que começaram lá super jovens como estagiários, ou como um analista de nível inicial, e hoje está aí liderando uma equipe, liderando projetos, né, ou sendo um arquiteto de software. Então, a gente tem um programa de estágio fortíssimo, né? 75% a 80% de todos os nossos estagiários são contratados, e isso faz com que hoje mais de 30% de todos os nossos funcionários sejam ex-estagiários. Então, assim, a gente sabe dessa necessidade de carreira rápida, e é isso que a gente tenta oferecer aqui, né? Junto com o nosso crescimento, as pessoas poderem crescer também, os jovens. Ah, que incrível. Vocês dão as oportunidades que eles pedem, né? Isso é muito, muito bom. A nossa próxima pergunta é: como enfrentar a necessidade dos jovens de desenvolvimento profissional mais acelerado? Quais programas de desenvolvimento vocês consideram diferenciais para esse segmento e qual é o papel dos gerentes ou líderes nesse processo? E aí a gente começa com a Adriana. Sim, aqui na SAP a gente tem um programa bem forte, tá, de desenvolvimento das pessoas, até porque quando tu tem como principal base de talentos pessoas jovens, tu precisa, em contrapartida, fazer com que eles continuem o seu desenvolvimento, né? Ele vem da universidade ou ainda na universidade e ele precisa entender como é um ambiente corporativo e como se desenvolver nesse ambiente. E a gente tem, em geral, assim, 3 pilares fortes onde a gente trabalha desenvolvimento. Um deles é o técnico, claro, né? Dependendo da área em que a pessoa está, ela vai ter
uma formação técnica mais profissionalizada, porque a gente precisa na nossa cultura. Uma outra que é o pilar de business, né? Então, por exemplo, eu venho trabalhar, vou dar um exemplo aqui, eu sou um engenheiro de suporte de software e eu vou estar dando suporte para, não sei lá, para Petrobras, por exemplo. Eu tenho que conhecer um pouco desse negócio, né? Eu tenho que conhecer um pouco de tudo que envolve aquele business especificamente, que é diferente, por exemplo, de eu dar consultoria para Itaú ou para, não sei, a United Airlines, alguma coisa assim. São negócios diferentes. Então, a gente tem também um pilar onde a gente tenta fazer com que os nossos jovens possam conhecer mais sobre negócios, sobre segmentos de negócio. E um terceiro, muito importante, que é soft skills. Ali a gente tem todas as questões, né, de gerenciamento de conflitos, as questões de como se apresentar, uma série de itens, assim, de gerenciamento de tempo, né, e a gente, também juntamente com isso, dentro do nosso esquema de carreira Y, já W, no nosso caso, com 3 carreiras, a gente tenta também desenvolver as pessoas já naquele sentido da carreira que ela pretende no futuro, né? Se ela quer ser um líder de pessoas, ou um líder funcional, ou um gerente de projetos. Então, a gente também tem todo um programa de formação nesse sentido. Então, a gente faz um programa super forte e os gerentes, o papel deles nas conversas deles de avaliação de performance potencial e carreira, tentarem fazer o desenho do que é o mais legal e o mais apropriado para cada uma dessas pessoas e direcionar para os programas que a gente tem. A gente tem muita coisa e muitas vezes as pessoas nem sabem de tudo que está ali. Então, o líder é que faz esse papel de direcionando, dando recursos para que as pessoas possam estar usando o que a gente tem de melhor. Incrível. E aí a gente continua com a Caroline. Boa. Aqui, além do que eu já tinha comentado na resposta anterior sobre a questão das oportunidades internas e do crescimento, a gente tem um programa específico que é o programa de líderes, que é um programa que a gente aplica para futuros líderes das áreas. Então, quando a pessoa está ali quase pronta para um cargo, para uma oportunidade de liderança, a gente já começa um programa de acompanhamento com eles, onde a gente passa desde treinamentos específicos de coisas que a gente espera de um líder e que um líder precisa saber dentro da SuperSim, como treinamento de feedback, treinamento de inteligência emocional, de resolução de problemas e assim por diante, quando a gente já começa um acompanhamento individualizado por one-on-one do time de people com eles, entendendo quais são os principais pontos que eles precisam evoluir e como que a gente consegue fazer esse acompanhamento num tete-a-tete mesmo. E quando eles entram pela primeira vez no cargo de liderança, a gente continua esse acompanhamento aí lidando com problemas de fato do dia a dia, né? Situações que eles começam a enfrentar no cargo de líder e com relação ao teu time e gestão, e ainda fica mais mão na massa, mais prático o programa. Além disso, outra coisa, o job rotation de estagiários. Então, hoje a gente tem uma alta entrada de estagiários dentro da nossa empresa, principalmente por uma das áreas operacionais, e a ideia é que esses estagiários possam rotacionar entre outras áreas para que eles conheçam essas áreas, eles entendam mais sobre as oportunidades dentro da SuperSim, oportunidades de carreira, para que eles encontrem a melhor versão deles, onde eles se encaixam de fato. Acho que na prática, assim, a ideia é sempre você buscar, e o que a gente busca fazer desde a entrevista, desde o primeiro contato com a pessoa, entender o que ela quer, qual o potencial dela e para onde ela pode seguir, e como que você faz dentro da empresa com que ela consiga traçar essa trajetória que ela busca. Incrível. E a gente termina essa pergunta com o Carlos. Mas tem mais ainda. Eu acho que a gente, como foi falado tanto pela Caroline e como pela Adriana, a gente entende a necessidade de constante capacitação, né? Seja ela técnica, seja ela de soft skills, não só de uma maneira geral para toda a empresa, como também capacitando os líderes que precisam estar ali, não só atuando na liderança, às vezes, daquele projeto ou de uma área, mas também que esses líderes possam atuar com a capacidade de ser mentores, né, dos jovens que estão ali, que estão ingressando, que estão no projeto. Então, a gente se preocupa muito com soft skills que esses líderes têm. A gente vive uma constante capacitação. Dentro da Globan, nós temos uma universidade onde ele pode acessar online cursos e ele pode se capacitar, ele pode se inscrever dentro desses cursos.
E acho que essa necessidade também vem com esse plano de carreira que ele tem. Se ele quiser uma carreira técnica, ele pode seguir por essa carreira técnica, ter os seus mentores técnicos, ter os seus mentores de carreira, mudar essa carreira, se ele necessita, naquele imediatismo, e ele está querendo mudar um pouco da tecnologia para a qual ele faz parte, mudar para uma outra tecnologia. Cada uma dessas tecnologias aqui na Globan a gente compõe através de uns estúdios, e os estúdios são responsáveis por essa capacitação mais técnica que os jovens têm. Então, a gente enfrenta isso em diversas frentes, né? E coloca à disposição deles essa diversificação de carreiras que eles podem ter, faz com que eles entendam que eles podem trabalhar para empresas aqui no Brasil, ter acesso a projetos complexos, trabalhar para empresas fora do Brasil, mudar a sua carreira ou mudar a tecnologia de acordo com a necessidade deles, e que eles tenham esse apoio por detrás de uma organização e uma estrutura que pode apoiá-los tanto na capacitação técnica quanto na capacitação de software skills, para que eles possam evoluir como profissionais e como técnicos. Incrível. E aí vem agora uma pergunta do público que eu achei incrível. A pergunta é a seguinte: todos os 3 são empresas de tecnologia. Em outros países, as 3 primeiras também são do mesmo setor. O que vocês acham que oferecem de diferente para a geração jovem em termos de atração? E aí deixo livre quem quiser começar a responder. Eu acho que eu posso começar respondendo, assim, eu já trabalho há 30 anos em RH. Oh, my God! Não, eu comecei a adivinhar a minha idade. Mas, assim, eu trabalhei em vários segmentos, né? Eu comecei a carreira no segmento alimentício, sempre em grandes indústrias, depois farmacêutico, já trabalhei em metalmecânica, agora eu trabalho no segmento de tecnologia há 15 anos já na SAP. E o que eu noto a grande diferença aqui? A gente tem o público do segmento de tecnologia, ele é um público diferente dos demais segmentos. Ele já vem de uma outra geração, de uma outra cultura, com outros níveis de exigência, e o próprio ambiente, ele é muito mais pertinente e adequado para que tu possa oferecer determinados níveis de flexibilidade. Então, por exemplo, pensem bem, a gente está numa indústria metalmecânica que é, por exemplo, uma indústria que fornece peças para uma montadora, né? Eu preciso de uma célula de produção, eu preciso ter as pessoas presentes num determinado ambiente. É muito difícil eu conseguir fazer com que todos os funcionários daquela empresa possam ter um nível de flexibilidade, porque se um não foi num determinado horário, aquele que na célula dá continuidade, ele não vai conseguir dar a sua continuidade, porque não recebeu aquela peça, né, como ele deveria ter recebido daquele colega que estava antes dele. Então, é um outro modelo que é um pouco mais difícil. Ele vai ter suas possibilidades também de um ambiente de trabalho mais flexível, um ambiente de trabalho onde as pessoas possam colocar suas características, mas ele tem a sua caixa, é muito difícil da gente mudar. As empresas de tecnologia, por outro lado, elas são empresas que têm um modelo de trabalho que é mais aberto, é mais fácil tu conseguir implementar determinadas práticas, né, e conseguir respeitar mais o estilo de trabalho de cada pessoa, porque eu não tenho essas limitações do próprio ambiente físico que outras indústrias têm. Então, é claro que acabou por todas essas questões, o tipo de público, a geração a qual esse público pertence, o estilo de trabalho que se faz, a gente conseguiu, nessa indústria, nesse segmento, criar um ambiente muito mais flexível e ter, vamos dizer, a vanguarda de novas práticas que os outros segmentos acabam depois dizendo, poxa, isso aí funcionou lá, é legal, eu posso adaptar e fazer aqui. Mas a gente acaba sendo, no segmento de tecnologia, vamos dizer assim, o piloto de várias novas práticas de business e ambiente de trabalho. Então, para mim, assim, eu acho que tem isso, né, como histórico. Eu acrescentando ao que a Adriana está comentando, eu também vejo como... Eu trabalho há 30 anos já com tecnologia. E tecnologia sempre foi uma área para jovens, né? É sempre o que atrai o jovem, independentemente da época onde ele vive, né? Onde ele viveu, é o que atrai. E isso faz com que as empresas de tecnologia, hoje, que vivem um boom, elas crescem de maneira muito acelerada, dependam de se moldarem para absorver novos talentos, né? Para absorverem os jovens. A competição ela é muito grande hoje nessa área.
e faz com que essas empresas precisem se reinventar de maneira contínua, né? A gente não pode parar de pensar de que maneira que a gente atrai os melhores talentos. Isso faz com que a gente se adapte melhor, crie uma velocidade de adaptação maior ainda, e eu acredito que todo esse cenário, um cenário constante crescente, muito amplo, de grande competição, e que já é um setor que atrai jovens, faz com que a gente esteja sempre na vanguarda de apresentar benefícios diferentes, carreiras diferentes, trabalhos diferenciados, né, que às vezes você nem sabe que aquele cargo existe, mas você está criando, adaptado para aquelas novas funções. Então, você está sempre à frente do que vem passando por outros lados. E a inovação tem que ser constante. Eu acho que, além desses pontos também, eu lembro que em 2019 eu li um estudo que falava sobre a questão do que o jovem busca no mercado de trabalho, né? O que o jovem busca. Qual era a diferença entre as gerações na busca do que eles queriam na hora de encontrar uma empresa ideal? E aí você via que, antigamente, se buscava muita estabilidade, muito lugar que você pudesse confiar que você ia passar os próximos 10, 15, 20 anos com um salário bom e que você pudesse, a partir dele, conseguir comprar os teus itens pessoais, enfim, né? Carro, casa e assim por diante. E as novas gerações, elas se preocupam muito menos com a estabilidade, muito menos com estar num lugar para passar 15 anos e muito mais com o que eu estou construindo, do que eu estou fazendo parte, o que eu estou entregando para o mundo. O jovem, ele busca muito mais esse anseio de dizer que olha isso aqui que eu faço, como é muito mais incrível do que essa outra coisa que você, meu amiguinho, está fazendo, e eu estou construindo algo fantástico. E acho que isso, para a gente aqui na SuperSim, pega muito na hora de atração de talentos de jovens. Quando você é uma empresa de tecnologia, você normalmente, muito provavelmente, você está construindo algo novo, ou você está reconstruindo algo que já existe de uma forma totalmente diferente, que entrega mais acessibilidade, mais mil coisas, né? Você está fugindo do tradicional. E isso chama muita atenção das pessoas jovens. No nosso caso, a gente reconstrói a forma de oferecer crédito online, a gente oferece para um público que nenhuma outra empresa oferece. Todos os nossos softwares e aplicativos são propriedade e idealização nossas e de um jeito diferente do que outras empresas fazem. Tudo isso chama muita atenção na hora de falar, que legal, então eu também vou ser pioneiro se eu estiver ali. Então eu também vou estar construindo algo que ninguém construiu antes. E isso é uma coisa que brilha os olhos da nova geração, né? Acho que isso complementa também o que a Adriana e o Carlos comentaram. Sim, com certeza. Eu vejo que hoje em dia os jovens, eles acompanham tendências e eles querem fazer parte das tendências também, né? Isso é muito massa que vocês se adaptem em relação a isso. E uma outra pergunta que eu tenho é: qual o maior desafio, agora falando de retenção, para reter jovens profissionais no Brasil em comparação a outros países da América Latina? Quais vocês acham que são esses pontos diferentes? Mais uma vez, fica aberto para quem quiser começar a responder. Se vocês quiserem, eu posso começar. Eu acho que o Brasil, ele, falando em termos de mercado, ele tem uma atratividade, porque com o dólar muito alto, as empresas de fora buscam muito talentos aqui no Brasil. E o que torna a competição interna, que já é mais acirrada, ser mais ainda. Então, eu acho que o que a gente tem proporcionado aqui como empresa é a capacidade dele, da empresa ser atraente e também dele ter uma carreira fora do país, dentro da nossa empresa. E, muitas vezes, trabalhando desde o Brasil, né? Então, eu acho que esse é o grande mix que hoje a gente precisa trazer para tentar concorrer com as outras empresas. Não é fácil, não é simples reter e ter essa competição com as pessoas de fora. O mercado brasileiro, ele tem não só atratividade pela capacidade que a gente tem de gerar gente e talentos, mas também com a concorrência não só das empresas internas, com as empresas internas, o que deixa tudo muito mais complicado e a gente precisa ser muito inovador para ser atrativo e continuar retendo as pessoas. Eu continuar exatamente isso, Carlos, acho que está super assim alinhado com o que eu ia dizer. A minha experiência foi muito estranha no passado, porque quando começou a pandemia, o que eu imaginei, assim, lá no dia 15 de março, vamos todo mundo para casa, não vamos mais poder estar aqui, já vamos fazer, né, a parte toda de
de fazer o Fique em Casa ali, né, numa tentativa de, não sabíamos o que ia acontecer, e eu pensei, poxa, esse vai ser um ano, em termos de RH, eu acredito tranquilo, sob o ponto de vista de turnover, sob o ponto de vista das pessoas saindo, porque, né, com o mercado todos parando, qual é a probabilidade de nós ter um grande boom aí de pessoas saindo? Gente, foi um horror, porque nunca tivemos um turnover tão alto na nossa vida. Aqui a gente está com essa locação em São Leopoldo desde 2006, e a gente teve um boom, assim, de pessoas saindo, principalmente quem é desenvolvedor de software, né, que trabalha em desenvolvimento, exatamente por o que o cara estava comentando. Se a nossa concorrência até o dia 15 de março era 95% das ofertas que as pessoas recebiam aqui, que o hunting acontecia nos nossos funcionários, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, onde a gente está localizado aqui no Rio Grande do Sul, a partir de abril de 2020, começou a ser do mundo inteiro, porque nós temos, assim, pessoas, até hoje, nesse momento exato, recebendo ofertas de empresas da França, da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, do Canadá, da Holanda, da Argentina, de todos os lugares. Porque essas empresas hoje, elas fazem uma oferta, elas não têm um escritório aqui perto, ou nem muito menos, às vezes, no Brasil, mas elas estão contratando as pessoas para trabalharem de casa, no modelo mais PJ, né, e com uma flexibilidade altíssima e total. Então, realmente, isso do nosso público ser atrativo, porque o inglês do brasileiro, ele é um inglês fácil, ele não é inglês, muitas vezes a gente recebe isso de feedback de vários clientes de outras regiões do mundo, né? É um inglês que as pessoas entendem, não é um inglês complicado, as pessoas têm um grande poder de criatividade, inovação, as pessoas têm uma boa característica de lidar com pessoas. Então, tudo isso junto, né? Nós temos pessoas que são bem vistas nesse mercado, e como a gente tem essas questões de moeda, essas pessoas não são caríssimas, essas pessoas são pessoas que podem ser contratadas por empresas que pagam em dólar e em euro. Então, a gente acaba sofrendo esse hunting direto, e com a pandemia, isso simplesmente mudou a um ponto de a gente ter agora empresas de consultoria no Brasil especializadas em fazer esse tipo de hunting dos nossos profissionais para esse modelo, que não existia até março do ano passado. Então, até um novo segmento de consultoria se abriu com a pandemia. Então, tudo que eu pensei que eu ia poder botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquila, não. Passava as noites em claro pensando como reter e atrair as pessoas, né? Porque tá difícil de atrair, porque a competição tá enorme, e difícil de reter, porque a gente está lidando com tudo isso. Mas aí entra de novo a questão da gente ouvir as pessoas. Porque não adianta eu ficar lá a noite toda pensando como atrair ou reter as pessoas, se eu não ouvir a eles o que eles precisam e gostariam que nós fizéssemos aqui para ser competitivos, né? E aí entram essas questões, a gente poder ser mais competitivo em termos o que a gente oferece de ambiente flexível, onde as pessoas possam trabalhar como elas gostam, do jeito que elas gostam, no ambiente que elas gostam, e também, claro, nas questões de benefícios, nas questões de salário, nas questões de estar mais competitiva em termos do que ela pode ganhar como fruto e reconhecimento do trabalho. Mas acho que é isso, assim, né? O nosso grande problema de retenção nesse momento é a competição não é mais local e nem nacional, ela é global. Concordo, isso dificultou muito a nossa vida, né, de retenção, e aqui o que a gente sempre tenta fazer, a gente sempre tenta olhar para os principais pontos que fazem uma pessoa tomar uma decisão ou não em cima da sua carreira. O primeiro ponto mais básico e mais simples é dinheiro. Então, se hoje eu ganho 10, eu recebo uma proposta para ganhar 15, essa proposta vai me fazer minimamente pensar se faz sentido ou não eu ir para lá. E o que a gente tenta fazer para minimizar essa questão, a gente tá sempre preocupado em estar um passo antes da preocupação salarial da galera aqui dentro. Então, o pessoal sabe qual é o nosso ciclo de avaliação e nosso ciclo de promoções. Então, a gente tem avaliações maiores a cada 6 meses, avaliações menores a cada 3 meses, e as pessoas sabem que nesses ciclos elas podem ser promovidas, e a gente está sempre mapeando, reunião, todos os líderes daquela área na sala, gente, quem que a gente não está vendo, que a gente tem que promover, que a gente tem que reconhecer, nem que seja por mérito, antes de uma mudança de senioridade. Mas então a gente sempre tem que tratar um passo antes da pessoa receber uma proposta maior, antes dela se preocupar com o salário que ela está ganhando aqui, a gente está sempre reconhecendo e mostrando que o trabalho dela está sendo bem feito. O ponto 2 é desafio. Então, se a pessoa não sai por dinheiro, ela sai por desafio, porque ela está estagnada no lugar e ela quer desafios maiores, ela quer complexidades maiores para a construção da carreira dela. Então, a gente está sempre também muito próximo
para saber se as pessoas estão satisfeitas com os desafios que elas estão tendo, se o desafio não está muito baixo ou se o desafio não está muito alto, além do que ela consegue entregar, para que não haja nenhum tipo de insatisfação, mas para que ela esteja constantemente recebendo coisas novas que ela possa fazer, que ela possa criar e que ela possa sentir que está sendo útil, que está aprendendo e se desenvolvendo. E o terceiro ponto, que ele é menos qualitativo, mas ele é mais uma coisa que a gente sempre executa e procura fazer. A gente sempre escuta muito aqui, caramba, a Super Sim é uma empresa muito diferente por conta da área de people. Nunca trabalhei numa empresa com uma área de people como essa. A gente sempre escuta muito essas frases nos nossos feedbacks. Isso porque a nossa área de people atua muito próxima de todas as estruturas, de realmente estar no dia a dia das áreas, de realmente estar próximo das pessoas. A nossa empresa é muito menor, né? Então para a gente é mais fácil isso. É muito diferente da realidade do Carlos e da Adriana, porque eles estão em empresas muito maiores. Nós temos 150 funcionários, mas hoje a nossa área de people conhece todo mundo, a gente sabe de bater o olho quando a pessoa chega, se ela tá bem ou não tá, e a gente já vai lá, já puxa café, vamos conversar, vem aqui, a gente tá com você, e isso faz muita diferença pra gente na retenção hoje. As pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem num ambiente confortável, que é muito difícil elas encontrarem algo igual, então isso acaba ajudando a reter também. Acho que esses 3 principais pontos pra gente têm feito diferença e têm nos ajudado. Eu acho que o que todos os 3 falam é muito da valorização do profissional, de se sentir em casa e sentir que vale a pena continuar aqui, por mais que façam ofertas, assim, estrambólicas. Mas, enfim, basicamente era isso. Antes eu queria agradecer a vocês 3 pelo painel, foi incrível, a gente escutou aqui coisas maravilhosas, espero que o pessoal que estava aqui acompanhando tenha aproveitado também. Lembrando que a pesquisa ela é realizada em 15 países e no nosso site www.f.global tem lá os informes, tudo direitinho para que conheçam também. E é isso. Agradecer pela companhia de vocês que ficaram aqui até agora e nos vemos numa próxima.